Fala, meu amigo Enenzeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá? Estamos aqui de novo com mais uma aulinha, seu amigo professor Silvio Santos na sua timeline com aquela aulinha cheia de bisuzinho, não é isso daqui? Olha aqui, ó, já vamos iniciar mais uma frente do nosso conteúdo. Você que está conosco, não esqueça de seguir-nos nas redes sociais. O desafio, meu desafio EAD, quiser estar lá com o professor Silvio Santos, segue lá conosco e vamos caminhando rumo à nossa aprovação. Viemos diversos conteúdos, já trabalhamos aí figuras de linguagem, já trabalhamos funções da linguagem, aquela parte ali relacionada à comunicação humana, aos sentidos da comunicação humana. E hoje a gente começa com um super bisuzinho aqui, já com as noções, já introduzindo na parte aquilo que nós conhecemos comumente como conteúdo gramatical, não é isso daqui? As frentes trabalhando aqui a nossa gramática. Perfeito? Você que já está aí com a gente, Gabriel Matos, Marcione Bentes, Alieneu, Top Farma, olha, tem até uma farmácia aqui online, tá? Eu acho que foi de propósito para fazer comercial, né? Mas seja bem-vindo aí, você que está conosco, tá? E vamos lá para uma super alinha. Não esquece de interagir conosco, vai acompanhando e vai pegando o bisuzinho que vai garantir a sua aprovação. Beleza? Vamos que vamos, sem mais delongas, nós temos aqui língua portuguesa para o nosso Enem e a gente começa aqui a trabalhar diversos conceitos aqui para sua aprovação. Vem lá. Conceitos importantes aqui para gente. Primeiro conceito que eu devo lembrar é o que? Morfologia. Tá? O primeiro conceitozinho de hoje, morfologia. Aqui pedir apoio, ficou aqui para o lado, tá? Morfologia. Quando nós falarmos de morfologia, o que é que a gente tem que lembrar aqui? Morfologia, tá? Nós vamos estudar o que? A estrutura. Olha aqui, ó. Nós vamos estudar a estrutura. Nós vamos estudar o que? A formação. Ei, bebê, vai anotando o bizu aqui, ó. Estrutura, formação, tá? E classes de palavras, beleza? Classes de palavras. Perfeito? Olha aqui, ó. Primeiras informações, tá? Primeiras informações. Quando nós falarmos de morfologia, tá? Classificação morfológica, automaticamente eu quero que você associe a seguinte situação. Nós vamos estar falando de estrutura, nós vamos estar falando de formação de palavras, nós vamos estar falando principalmente de quê? Nós vamos estar falando principalmente de quê? Aí você vem bem aqui, ó. Nós vamos estar falando de classes de palavras. Classes de palavras. E Silvio, como assim classes de palavras? Certamente você já viu lá no seu ensino fundamental, no seu ensino médio. Quando nós falamos de classes de palavras, são as nossas classes gramaticais. Silvio, não estou lembrando. Você vai lembrar sim, ó. Quando a gente falar em classe de palavras, nós estamos falando aqui, por exemplo, de quem? Substantivo, tá? Nós estamos falando de substantivo. Nós estaremos falando aqui de adjetivo. Olha aqui, ó, classe de palavra. Nós estaremos aqui falando de quem? De pronomes, tá? Vai lembrando aqui, ó. Nós estaremos falando de pronomes. Nós estaremos falando aqui, por exemplo, de numeral. Classe de palavras aqui, ó. Nós estaremos falando aqui, por exemplo, de verbo, tá? Classes de palavras aqui pra gente. Nós estaremos falando aqui, por exemplo, de artigo. Olha aqui, ó. Classes de palavras. Estaremos falando de artigo, tá? Nós estaremos falando aqui, por exemplo, de advérbio. Vai relembrando para ficar de boa aqui para você. Nós estaremos aqui falando de preposição. Olha aqui, ó, preposição. Nós estaremos aqui falando de conjunção. Classes de palavras. Conjunção. Nós estaremos falando aqui de interjeição. Interjeição. Filé, tranquilo? Olha aqui, ó. Falou em classes de palavras, você vai lembrar desses bebezinhos aqui para você, tá? Desses bebezinhos aqui para você. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Estas são as nossas classes de palavras.
cada palavra dentro do idioma, ela vai ter a sua função específica. Por exemplo, quando eu quiser nomear alguém, alguma coisa, eu vou utilizar o quê? Um substantivo. Quando eu quiser indicar a característica, a qualidade de alguém, de algum ser, de um substantivo, eu vou utilizar o adjetivo. Se eu quiser substituir um nome ou colocar uma palavra que o acompanhe, nós vamos o quê? Utilizar o pronome. Pronome é classe de palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Numeral é o quantificador de dentro da língua. Quando nós quisermos utilizar quantidades, nós teremos o numeral. O verbo é aquela classe de palavras que ela vai se flexionar em tempo, tá? Presente, passado, futuro, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tá? Ele vai ter esta flexão que nós chamaremos ali à frente de conjugação verbal. Rapidamente aqui para você. Artigo, tá? É o termo que acompanha o substantivo a fim de determiná-lo ou indeterminá-lo. Nós temos o advérbio, que é o indivíduo que indica o quê? As circunstâncias de dentro da língua. A circunstância, você vai lembrar que é um detalhe, uma especificação, aquele detalhe, aquela minúcia, tá? São os circunstanciadores, aqui nós temos o advérbio. Preposição e conjunção são conectores de dentro da língua e interjeição, nós temos a classe aqui que vai indicar o quê? As emoções ou estados. Nota que nós estamos falando das classes de palavras e você já deve ter conferido, nós temos o que aqui, ó? 10 classes de palavras, filezinhas, que aí você já vai lembrar aqui, ó. Quando falarmos, portanto, de morfologia, o que é que eu tenho que lembrar? Nós vamos estudar a estrutura da palavra, nós vamos estudar a formação da palavra e vamos estudar em regra o quê? As classes gramaticais ou classes de palavras. Relembrou? Relembrou o bizuzinho lá? Beleza. Já lembramos aqui de morfologia. Morfologia é o estudo das classes gramaticais. Tá beleza aqui pra gente? Vamos lá? Ei, vem com a gente aqui, ó. Muita gente entrando aqui na nossa live. A Gabriela Saraiva sempre tá com a gente aqui. Vem-se embora. Vamos lá. Vamos mais um? Mais um bizuzinho pra gente aqui, ó. Vou precisar disso daqui, se vou. Quando nós falávamos aqui, ó, faça a identificação morfológica. Qual é a classe de palavra? Qual é a classe gramatical que está presente? Faça a classificação. Aí você já sabe que nós estamos falando dessas 10 classes de palavras. Perfeito? Vamos mais uma? Vem lá, bem tranquilo com a gente. Não esquece, meu desafio é AD. Segue lá com a gente bem de boa para ficar legal. Vem aqui. Temos aqui sintaxe. Agora vai ficar legal aqui pra gente. O que é que acontece? Quando eu falo de morfologia, aí eu tenho que lembrar a seguinte situação, principalmente a seguinte situação. Nós vamos estar falando de quê? Classes de palavras. Seja a sua formação, seja a sua estrutura. Nós estamos falando de classe de palavras. A morfologia, eu vou olhar a palavra de maneira isolada. Vou pegar um substantivo e vou analisar o substantivo. Vou pegar o adjetivo e vou analisar o adjetivo de maneira isolada. O que é que acontece? Quando essas palavras se entrelaçam entre si, quando elas mantêm relação entre si, elas vão formar o quê? Enunciados, ou seja, vão formar frases, orações ou períodos, ou seja, a sintaxe ela vai entrar justamente aqui. O que é que a sintaxe faz? Ela vai fazer a análise, ela vai fazer o estudo do quê? Das palavras dentro de um enunciado, das palavras dentro, quando formam uma frase, uma oração ou um período, tá beleza? Essa que é a função da sintaxe. Estudar, tá? A sintaxe, fazer o estudo, vamos colocar aqui, ó, das classes de palavras, estudo das palavras quando
formam, tá? Uma frase, pode colocar assim, ó, bem simplório pra gente. Uma frase, oração ou período. Bem de boa aqui. Esse ainda está muito técnico. Estudo das palavras, quando elas estão dentro, quando formam uma frase, uma oração e um período. Dá para ser mais direto para a gente? Dá. Quando nós falarmos em sintaxe, faça análise sintática. De quem é que eu tenho que lembrar aqui? Ó? Eu tenho que lembrar que se eu estou analisando, tá, o estudo das palavras, quando formam uma frase, oração e período, eu tenho que lembrar o seguinte, faça análise sintática. De quem é que eu tenho que lembrar? Tu vais lembrar aqui, ó, de sujeito, tá? Olha aqui, ó, o nome mudou aqui, ó. Nós vamos lembrar de sujeito, beleza? Quando nós falarmos de função sintática, quando nós falarmos de sintaxe, quando nós falarmos de análise sintática, eu lembrei do sujeito. Eu lembro aqui também de quê? Dos complementos verbais, ou seja, eu vou lembrar aqui de quem? Objeto. Olha aqui, ó. Objeto direto. Vem aqui comigo, vem. Objeto direto. Eu vou lembrar aqui de objeto indireto. Objeto indireto. Objeto indireto. Vou lembrar aqui de aposto, tá? Vou lembrar de aposto. Vamos lembrar de complemento. Vamos lembrar de complemento. Olha aqui, ó. Complemento nominal. Complemento nominal. Nós vamos lembrar aqui de adjunto. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Nós vamos lembrar aqui de adjunto adverbial. Aqui, ó. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Nós vamos lembrar aqui, ó. Vamos lembrar aqui, por exemplo, de vocativo. Deixa eu colocar em outra estrutura aqui. Nós vamos lembrar aqui de vocativo. Tá? Nós vamos lembrar aqui de quem? De agente da passiva. Nós vamos lembrar aqui de agente da passiva. Nós vamos lembrar de agente da passiva. Tá? Olha aqui, ó. Quando nós falarmos de sintaxe, portanto, nós vamos falar daquilo que nós chamamos de quê? Termos da oração. Não temos os termos da oração? Termos da oração. É assim que você vai lembrar aqui. Ou seja, você vai lembrar como é que vai aparecer no nosso enunciado. Qual a função sintática? Identifique, faça análise sintática. Aí você vai lembrar de quem? Sujeito, os objetos que eu tenho direto ou indireto. Nós temos aposto, nós temos complemento nominal, nós temos os adjuntos, adnominal e adverbial, nós temos o agente da passiva e nós temos o vocativo. Tá? E se, por que tu colocaste o vocativo? Tá? Por que tu colocaste o vocativo em evidência? Porque o vocativo diz a gramática seguinte, que ela não é um termo da oração, ela é um termo à parte. Lá, quando a gente estiver fazendo a análise sintática, você vai entender. Ou seja, quando o enunciado falar aqui, ó, identifique os termos da oração, faça análise sintática, qual é a função sintática que o elemento desempenha, automaticamente você tem que relacionar a quê? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal, ou seja, os termos da oração. Pegou o bizu? Mais um bizuzinho aqui que já vai deixar você aqui, ó, mais avançado dentro do conteúdo. Vamos avançar? Ei, vem avançando comigo aqui para ficar de boa. Não esquece aqui, ó. Já falamos de morfologia, já falamos o que? De sintaxe. Agora vai avançando aqui comigo. Nota lá. Ainda que nós estejamos falando aqui, ó, das estruturas de dentro da língua, morfologia é um tipo de estudo e sintaxe é outro tipo de estudo. É isso daí que você tem que entender. Perfeito? Vem, continua comigo aqui, ó.
que temos uma análise aqui de boa. Olha aqui, ó. A menina comeu o bolo de chocolate. Aqui, para ficar bem claro para você, o que é que a gente vai fazer? Nós iremos fazer a análise morfológica e vamos fazer a análise sintática. Por exemplo, aqui, ó, se nós formos fazer a análise do ponto de vista da morfologia, aí eu vou colocar aqui para a gente, ó, morfologia, tá observando aqui, ó, morfologia. Se nós formos fazer do ponto de vista morfológico, eu tenho aqui, ó, A. O que é que o A vai representar aqui para a gente? O A, esse Azinho de a menina comeu o bolo de chocolate, aí você vai se perguntar, qual é a classe de palavra que esse Azinho representa? Aí tu tens que lembrar que isso daqui é um artigo, tá? Nós vamos perceber que nós temos artigos definidos e artigos indefinidos, mas isso daqui é um A para a gente aqui. Acompanhe o substantivo e vai se flexionar em gênero e número para concordar com o substantivo, tá? A é o artigo. Quando nós temos aqui menina, ei, vai pegando o bizu aqui, ó, menina, nós temos aqui menina. Menina, quando eu dou um nome a alguém, a alguma coisa, quando eu nomeio um ser, nós estamos fazendo uso de quê? Do substantivo. Olha aqui, ó. Nós estamos fazendo uso do substantivo. Quando tu olhas aqui a estrutura comeu, olha aqui, ó, a menina comeu. Opa, vem lá. Quando nós possuirmos uma estrutura que ela se flexiona em tempo, ela se flexiona em modo, ela se flexiona em pessoa, ou seja, sempre aquele bizuzinho. Quando você puder conjugar esta palavra com as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, nós teremos um verbo. Aqui nós temos o verbo. Olha aqui, ó. Como é que eu sei que é verbo? Basta você conjugar. Eu como, tu comes, ele come. Eu comi, eu comerei. Flexionou? É verbo. É esse que eu viso aqui pra gente, tá? Novamente, nós temos aqui este ozinho. Esse ozinho vai ser o quê? Um artigo. Lembra que nós temos artigo masculino e artigo feminino? Aí nós temos o bolo, tá? Nós temos aqui bolo. Bolo vai ser o quê? Substantivo. Lembra a seguinte situação. Quando a palavra estiver antecedida de artigo, ela vai ser substantivo. Essa é a regra geral. A regra é a seguinte: qualquer palavra em língua portuguesa que esteja antecedida de artigo, ela vai ser um substantivo. É esse que é o bizuzinho que eu dou para você. Por isso que eu sei que bolo é substantivo. Aí nós temos aqui, por exemplo, bolo de, aí olha aqui, ó. Bolo de o quê? Chocolate, tá? O dezinho vai ser o quê? A nossa preposição. O de vai ser a nossa preposição. Conectivos de dentro da língua. Nós teremos as preposições e teremos as conjunções. E por fim, não menos importante, nós temos aqui de chocolate. Se eu dei nome a alguma coisa, se nós estamos nomeando alguma coisa, nós teremos aqui o nosso substantivo, tá? Olha aqui, ó. Nós teremos o nosso substantivo. Do ponto de vista morfológico aqui, portanto, o que é que nós temos aqui dentro desse enunciado? Nós temos artigos, nós temos substantivos, nós temos verbos e nós temos preposições. Esta é o estudo, é a análise morfológica, tá? Isso daqui é morfológico. E Silvio, mas nós vimos também o quê? Análise do ponto de vista do que? Da sintaxe. Perfeito. Do ponto de vista da sintaxe. Sintaxe, o que foi que nós vimos lá naquela hora? Nós vimos a seguinte situação. Se nós formos fazer análise sintática, nós temos que identificar quem é o sujeito, quem é o objeto, não é isso? Eu tenho que fazer a análise sintática de dentro do enunciado. Aí é uma forma bem básica que a gente vai avançar e mais à frente a gente vai fazer esse estudo. Quero fazer análise sintática. 1, identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. É isso daqui, ó. Quem foi que comeu o bolo? Aí tu coloca bem aqui, ó. Eu vou ter aqui a estrutura. Primeiro, sujeito.
Quem é o sujeito? A resposta para uma perguntinha é quem pratica ou sofre a ação verbal, sendo do enunciado aquele sobre o qual se afirma, se nega alguma coisa dentro do enunciado, tá? Quem foi que praticou a ação? Quem foi que comeu o bolo de chocolate? Aí tu olhas aqui, ó, sujeito, a menina. Pronto. Filé aqui pra gente. Aí tu olhas aqui, ó, tenho a menina, nós temos o nosso sujeito, beleza? Nós temos aqui um tipo de verbo, esse verbinho aqui que eu vou chamar de verbo transitivo direto, tá? Comeu, um tipo de verbo, eu vou colocar tudo como predicado. Aqui, por exemplo, o nosso predicado, olha aqui, ó. Predicado é aquilo que vai sobrar aqui, ó. Comeu, ó, aqui, ó. Comeu bolo de chocolate. Chocolate. Meu bolo de chocolate. Tá? Se eu quero identificar aqui no verbo, olha aqui, eu tenho predicado, dentro do verbo eu tenho um verbo que eu vou chamar de verbo transitivo direto, que é o verbo comeu, tá? Comeu bem aqui, ó. Nós temos aqui o nosso objeto direto, comeu o quê? O nosso objeto direto, comeu o quê? Bolo de chocolate. O bolo de chocolate, ou bolo. O bolo de chocolate. Chocolate. Nota que dentro dessa estrutura do objeto direto, nós temos aqui um adjunto. Vou colocar só esse adjunto aqui, ó. Adjunto adnominal. Nós temos aqui esse adjunto adnominal. Qual é o adjunto adnominal? De chocolate. De chocolate. De chocolate. Perfeito? Você já nota a seguinte situação. Chocolate. Você já nota a seguinte situação. Quando eu faço análise sintática, é perceptível que a classificação das estruturas elas são diferentes, são distintas aqui. Eu tenho sujeito, tenho predicado, tenho o verbo transitivo direto, já fiz uma classificação, tenho objeto direto, tenho adjunto adnominal. Se fôssemos esmiuçar ainda mais, teríamos outra estrutura. A menina, esse azinho, esse artigo, que é uma classificação morfológica, ele é adjunto adnominal. Perfeito? Aí você já consegue perceber que classificação morfológica, estudo morfológico, ele é um aspecto da gramática e estudo sintático ou funções sintáticas é uma outra parte, é uma outra vertente do estudo gramatical. Perfeito? Tá pegando o bizu? Olha aqui, ó, muita gente entrando aqui com a gente. Gabi colocou aqui, ó, professor, chocolate não seria um adjetivo? É uma característica do bolo. Que pergunta inteligente e bem interessante aqui, ó. O que foi que a Gabi falou aqui? E Silvio, de chocolate, tá? De chocolate. Essa estrutura tá aparecendo aqui, ó. Já deixo aqui para você. De chocolate. Chocolate seria uma característica do bolo? Perfeito, mas olha aqui, ó. Quando eu faço a classificação morfológica, o que é que eu tenho que lembrar? Eu vou olhar individualmente todas as estruturas. Todas as estruturas eu vou olhar individualmente. Por isso que quando eu peguei o de, olha aqui, ó, nós pegamos o de, eu sei que individualmente é uma preposição. Chocolate, nós vimos o quê? Que individualmente se nomeia algum ser, individualmente ele é um substantivo. Aí o que foi que você viu? Silvio não é um adjetivo? Não, ele é um substantivo quanto à sua classe gramatical. O que você viu é o seguinte aqui, ó. Como a estrutura de chocolate, ela está qualificando, trazendo uma informação a respeito de quê? De bolo, que é um substantivo. Aqui sim, ela tem valor desse adjetivo. Nesse caso aqui, seria verdadeiramente o quê? Um predicativo do objeto, tá? Que é uma função do adjetivo. Tá tranquilo aqui pra gente? Tá beleza?
tá? Aqui a gente colocou adjunto. Se eu fosse esmiuçar ainda mais, eu traria aqui uma ideia de predicativo do objeto. Tá bom, Gabi? Bem observado aí, segue lá com a gente bem de boa, o pessoal tá participando. Não esquece, meu desafio EAD. Não esquece, meu desafio EAD. Vamos lá mais uma? Vamos lá mais uma bem de boa, segue lá com a gente bem tranquilo, tá? Vem lá com a gente, comenta, vai de boa. Aí nós temos aqui uma outra parte da gramática que ela vai estudar o quê? Semântica. Né? Semântica. Sem delongas, o que é que eu vou estudar aqui na semântica? Semântica, tá? Nós vamos estudar o quê? O sentido. Beleza? Semântica, nós vamos estudar o sentido. Vem aqui com a gente. Semântica, nós vamos estudar o que? O sentido. Olha aqui, ó. Nós vamos estudar o sentido, tá? Nós vamos estudar aqui o significado. Nós vamos estudar o significado. Significado, beleza? Semântica, nós vamos estudar o sentido, o significado das palavras, das ideias dentro do contexto, tá beleza? Aí tu vens aqui, ó. Sentidos importantes aqui que eu tenho que ter muita atenção, sobretudo porque nós estamos falando do Enem. Nós temos aqui, em se tratando do sentido do texto, ainda que eu tenha outros, os principais aqui vai ser o quê? Conotação e denotação. Se vamos entrar em sentido literário, calma, vamos nos ater a isso daqui, ó. Conotação e denotação. Conotação, o que é que acontece bem aqui, ó? Primeiro exemplozinho aqui, vem lá. Ou sentido conotativo. Você pode colocar assim, ó. Conotação é o mesmíssimo que sentido o quê? Conotativo. Conotativo, tá? Conotação, sentido conotativo. Esse sentido conotativo, você pode colocar aqui para você como o quê? Sentido figurado, tá? Sentido conotativo é sinônimo, conotação, sentido figurado, tá beleza? Ele vai aparecer aqui sentido conotativo, sentido figurado, aí aparece aqui também como sentido subjetivo, que é a nossa explicação, beleza? Aí tu pode colocar aqui, ó, um exemplo, bem filezinho aqui para você, exemplo, tá? Ela é uma, olha aqui, ó, ela é uma flor. Pronto. Ela é uma flor. O sentido conotativo, o sentido figurado, ou a interpretação de cunho subjetivo, o que é que acontece aqui, ó? A interpretação ela é mais ampla, ela pode variar de acordo com o leitor, de acordo com o interlocutor. A pessoa que está interpretando aquele item, ela vai variar. O significado da expressão, o significado da palavra, ele vai sofrer variação. Silvio, como sofrer variação? Olha aqui, ó. Quando eu falo para você, ela é uma flor, o que é que acontece aqui pra gente? Aqui, ó, vem aqui, ó. Ela é uma flor. Certamente, tu tens que lembrar a seguinte situação. Flor. O que é uma flor? Flor é um vegetal, não é isso daqui? Não seria um vegetal? Flor seria um vegetal. Quando eu comparo aqui, ela é uma flor, certamente eu não quero dizer que essa pessoa do sexo feminino, logicamente aqui, é um vegetal. Não é esse sentido. O que é que eu estou falando? Ela é uma flor. Uma flor é bonita, né? Olha aqui como poderia variar. Uma flor, ela é bonita. Olha aqui, ó. Poderia estar dizendo isso daqui, ó. Ela é bonita, tá? Ela é o quê? Perfumada, não é isso daqui, ó? Perfumada. Ela é bonita, ela é perfumada. Ela é delicada, não é isso daqui? Ela é delicada. Nota que eu tenho diversos sentidos. Quem estiver interpretando isso daqui vai variar. O meu sentido ele não é real, o nosso sentido é figurado. Eu tenho uma variação dos sentidos dependendo do contexto aqui. Este é o nosso sentido conotativo. É o nosso sentido conotativo. O sentido denotativo, por sua vez, o que é que acontece aqui? Eu tenho aqui denotação, que nós chamamos aqui de sentido, tá? Nós chamamos aqui de sentido denotativo.
nós chamamos de sentido denotativo. O que é que acontece aqui no sentido denotativo? O meu sentido, o meu significado aqui, ó, ele é real, né? O meu significado, ele é real. Ele é o quê? Literal. Ele é real, ele é literal. Ele é objetivo. É esse que é o meu significado aqui, ó. Tá? Ele é objetivo. É o oposto. Esse é o oposto do sentido conotativo, exato, é o oposto do sentido conotativo. O que é que acontece aqui, ó? Quando eu utilizar a expressão, a palavra, não sofre variação no significado. O significado ele tem que ser comum, porque é o sentido que nós utilizamos empregando ali dentro do dicionário, por exemplo, aqui, ó, com a norma padrão. É o sentido real, literal, objetivo das palavras. Ele não vai sofrer variação. A expressão que você utiliza, por exemplo, aqui no Amapá, vai ter que ter o mesmo significado quando eu estou lá no Sul. Não vai sofrer tanta variação. Tá? Isso daqui já está indo lá para as variações linguísticas. Mas vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar um exemplo aqui para você entender essa estrutura. Vou colocar aqui, ó, o exemplo, bem de boa aqui para gente. Eu coloquei o primeiro exemplo no sentido figurado. Ela é uma flor. Aí eu posso colocar aqui, ó, essa estrutura. A rosa é... Olha aqui, ó. A rosa é uma flor. A rosa é uma flor bonita. Pronto. Bem tranquilo aqui pra gente. Quando nós olhamos essa estrutura, aí notas aqui a seguinte situação. A rosa é uma flor bonita. Agora sim nós estamos falando do vegetal. Nós estamos falando da planta. Nota a seguinte situação aqui. Agora o meu sentido ele é literal. Ele não vai sofrer diversas variações, não está à mercê da interpretação de cada um. Quando eu utilizo o sentido literal, isso daqui, o meu sentido é objetivo. Ele não vai sofrer, não está à mercê da interpretação. O meu sentido é real. A rosa é uma flor. Ela não é uma flor? Flor? É uma flor. Ela não é uma planta? É uma planta. Tá? Este é o nosso sentido denotativo, nosso sentido literal. Aí nós temos aqui denotação e conotação. Tá? Ei, sentido não literário, sentido literário. Olha como aparece aqui. Aí esses daqui vão estar vinculados um pouquinho também, inglês lá, à literatura. Mas está valendo aí, você já deu um exemplo bacaninho aqui pra gente. Vamos avançando? Semântica, conotação, denotação, filazinho aqui pra gente. Aí nós temos outros conceitos iniciais que são muito importantes para o nosso estudo. Aí tu vê isso aqui conosco. Olha aqui, ó. Sinonímia e antonímia. Sinonímia, aí tu tens que lembrar o quê? O que é que eu tenho que lembrar de sinonímia? Nós temos que lembrar de sinônimos. Sinônimos. Isso daqui, sinônimos, tá? Nós vamos lembrar de sinônimos. Os sinônimos, tá? São palavras ou expressões que possui o quê? O mesmo significado. É assim que você vai colocar aqui, ó. Sinonímia. Os sinônimos são palavras ou expressões que possuem o quê? O mesmo significado, tá? Isto é sinônimo para gente, tá? Nós teremos aqui diversos sinônimos dentro da língua. Nós temos aqui, por exemplo, ó, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Nós temos aqui, por exemplo, tá? Vencedor. Nós temos aqui vencedor, ganhador. Não é isso daqui? Vencedor, ganhador. Nota que, embora nós tenhamos vocábulos diferentes, eles significam a mesma coisa, vencedor e ganhador. Quando eu falo lá para você, vencedor e ganhador, você lembra de que automaticamente? Isso, do Vasco, né? Vasco, ganhador, vencedor, você só tem que lembrar do Vasco. Só vive ganhando, só vive vencendo, né? É sentido denotativo, pô. Não vem com essa daqui, sentido denotativo. É real. Esse não é, não, você tá mentindo, não, né? Confia, tá? Ou seja, o que é que acontece aqui, ó?
possui o mesmo sentido, possui o mesmo significado, sinonímia, ou os nossos sinônimos. Tá perfeito aqui pra gente? Tá ok? Vamos lá. Quando nós falarmos de antonímia, Silvio, de quem é que eu tenho que lembrar de antonímia? Nós temos que lembrar dos antônimos. Olha aqui, ó, antônimos, beleza? Antônimos. O que são antônimos aqui? Antônimos, nós teremos aqui, ó, sentidos, significados. Nós teremos aqui significados opostos. Significados opostos. Significados opostos, tá? Significados opostos, contrários. Vamos colocar aqui para você, ó. Significados opostos, significados contrários. Pronto, bem filezinho aqui para você. Olha aqui, ó. Quando nós falarmos aqui, portanto, de antônimos, agora aqui, ó, o que é que você vai lembrar? Sinônimos, mesmo significado, tá de boa, é a mesma coisinha aqui pra gente. Antônimos, significados opostos, sentido contrário aqui pra gente. Nós pusemos aqui no primeiro exemplo, você colocou de repente aqui, ó, vencedor, não é isso daqui? Vencedor, aí eu tenho que ter uma palavra que denote, que traga o sentido contrário. Nós teríamos aqui, por exemplo, perdedor, não é isso daqui, ó? Vencedor, perdedor. Significados opostos, sentido contrário aqui pra gente. Você poderia, de repente, colocar aqui, ó, basta que tenha o sentido contrário, faça a oposição. Eu tenho dia, o que é que vai ser o contrário de dia? Noite, tá? Sentidos contrários, antônimos são isso daqui. Inclusive, vai dar origem, lá nós vimos as figuras de linguagem, a nossa antítese. Nós temos a presença de antônimos dentro do contexto. Dia, noite, bem, mal, bom, mal. Não é isso daqui? As nossas oposições de palavras de antônimo dentro do nosso contexto. Beleza? Dois conceitozinhos aqui, ó, filezinho para você, tá? Beleza? Vamos lá com a gente aqui, deixa eu ver se tem alguma interação, sentido literário. Isso. Olá, professor, boa tarde. Um estrangeiro estuda semântica com mais frequência. Ele terá mais facilidade para entender algumas gírias devido ao seu sentido literário. As gírias, tá? Quando nós estudarmos as variantes linguísticas, Yuri Gabriel, ó, ele colocou uma pergunta bem inteligente aqui, ó. Um estrangeiro estuda semântica com mais frequência, ele terá mais facilidade de entender algumas gírias devido... Tirar essas... Ele terá mais facilidade de entender algumas gírias devido ao sentido literário, tá? Na verdade, são as variantes linguísticas. O sentido literário, ele também não deixa de ser vinculado, Yuri, ao sentido conotativo. A diferença é que a gente tem algo que nós chamamos de liberdade poética para expressar. Quando o estrangeiro ele estuda a semântica, tá? Ele vai ter a facilidade de entender algumas gírias? Não, vai depender da interação, porque a semântica ela não está necessariamente vinculada lá às gírias ou os jargões. As gírias é a linguagem dos jovens, os jargões é aquela linguagem peculiar a um grupo profissional. Aí não necessariamente ele vai entender diretamente as gírias. Isso daí é uma questão de convivência, já é um outro aspecto. Acho que antônimo, Vasco, né? E aquele inimigo que não se pode pronunciar. Bora. Vem mais uma aqui, tá beleza? Obrigado pela participação, Yuri. Petrina tá aí com a gente. Alieneu, vem-te embora. Vamos mais uma aqui, ó. Mais um conceito de boa aqui pra gente. Semântica. Polissemia e ambiguidade. O que é que nós temos aqui, ó? Polissemia, para efeito aqui, ó. Nós temos aqui poli, tá? E nós temos o que? Semia. Duas estruturas aqui, ó. Que seria poli, seria o que? Vários. Deixa eu colocar aqui pra gente. Nós teríamos aqui vários.
vários, muitos, tá? Sema. Sentidos, significados. Polissemia, tá? É uma palavra que apresenta vários significados. Olha aqui, ó, polissemias. É uma palavra que apresenta vários significados. Aí ele coloca aqui pra gente. Ele está sentado. Olha o exemplo aqui, ó. Ele está sentado no banco. Olha que legalzinho aqui, ó. Ele está sentado no banco. Outro exemplo que eu posso trazer aqui para você é isso daqui, ó. Ele está sentado no banco, tá? Ele, olha que legal aqui, ó. Foi ao banco. Ele foi ao banco. Filé? Ele foi ao banco. Pronto. Nota a seguinte situação. Quando nós falarmos de polissemia, nós temos uma palavra, um vocábulo, uma expressão que apresenta vários significados. Quando tu olhas nesse contexto, o que é que nós temos aqui? Ele está sentado no banco. Banco, nós estamos falando aqui de quê? De um assento. Nós estamos falando de um assento, um local para sentar. Quando eu falo aqui para você, ele foi ao banco, nós não estamos falando certamente do assento. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma instituição financeira. Nós temos a mesma palavra que apresenta vários significados. Nesse caso, nós temos a polissemia, tá? Lota a seguinte situação, banco na primeira estrutura, isso daqui é um substantivo, e na segunda estrutura também é substantivo. Aqui é substantivo. Nós temos a polissemia, temos o conceitozinho que é muito próximo, aí você pode guardar aí para você, que é a nossa homonímia, tá? Homonímia, a nossa homonímia. O que é a homonímia? Tá? A homonímia ela vai se dividir ali. Nós temos palavras, nós temos ali, por exemplo, as palavras que elas possuem o mesmo som, mas com significado diferente. São palavras, são homônimos, homófonos. Nós temos ali palavras que elas têm a mesma escrita, mas com significados diferentes, tá? Os sons são diferentes, os significados são diferentes, são os nossos homógrafos. Mas a homonímia é justamente isso daqui. São palavras, tá? São palavras com escritas parecidas, com som parecida, mas com significados diferentes. Aí, normalmente, você confunde. Silvio, como é que eu vou distinguir se é polissemia ou se é homonímia? Normalmente, por essa variação aqui, ó. Aí, você coloca bem aqui, ó. Ele, olha aqui, ó. Ele chegou, tá? Ele chegou cedo, tá? Ele chegou cedo. Um exemplozinho aqui, filé, tá? Eu cedo o lugar, eu cedo o lugar a ela. Pronto. Exemplos aqui bem de boa aqui, ó. Analisa o contexto bem aqui, ó. Quando você viu ali na polissemia, ele está sentado no banco, substantivo. Banco, o assento. Ele foi ao banco, banco, substantivo, instituição financeira. Quando tu olhas bem aqui, ó, ele chegou cedo. Cedo, ei bebê, anota o bizu. Cedo, se tu olhas bem aqui, ó, cedo, se tu olhas bem aqui, o que é que cedo vai ser? Cedo. Quando foi? Ele chegou cedo. Qual momento? Aqui nós temos o nosso advérbio. Indica uma circunstância verbal de tempo. Quando foi que ele chegou? A que horas? Em que momento? Ele chegou cedo. Aqui nós temos o advérbio. Eu cedo. Eu vou franquear. Eu vou dar. Eu vou ceder
o lugar alguém. Eu cedo. É o verbo aqui, ó. Nessa estrutura, nós temos aqui verbo. Aqui nós temos verbo. Ou seja, nota aqui, ó. Nós temos palavras com a mesma escrita, com o mesmo som, tem significados diferentes, quase igual a polissemia. Só que tu olhas aqui, quando eu olho para cedo, é o advérbio, cedo é verbo, classes gramaticais diferentes. Neste caso aqui, é o exemplo que disse que nós teremos o que há homonímia, nós teremos homônimos. Se eu preciso me preocupar tanto com isso daqui, certamente é um conceito que você que é estudante, você tem que guardar, porque se cair na sua prova, você já sabe fazer essa distinção. Mas eu tenho que lembrar o conceito de polissemia. Polissemia, uma palavra que apresenta vários sentidos, vários significados. Homonímia, nós teremos palavras que elas possuirão a mesma grafia, possuirão o mesmo som, mas com significados distintos, tá? Um com o mesmo sentido, outro com significados distintos. Nós teremos aqui a nossa ambiguidade, tá? Ambiguidade. Ambiguidade, também conhecida aqui de repente como duplo sentido. Na ambiguidade, o que é que acontece aqui, ó? A estrutura, a frase, a nossa oração, ela vai permitir mais de uma interpretação. É o duplo sentido que nós falamos dentro do enunciado. Me permite mais de uma interpretação, tá? Olha, colocar manga, outro exemplo de polissemia. Perfeito, Petrina. Manga, outro exemplo de polissemia. Perfeito aí. Ambiguidade, duplo sentido. E Silvio, tem um exemplozinho para eu entender esse duplo sentido? Tem. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, ela saiu da loja. Ela saiu da loja, vem aqui, ó. Ela saiu da loja de sapato. Pronto. Ela saiu da loja de sapato. Aí eu já deixei destacado que é para ficar bem facilzão aqui para você identificar. O que é ambiguidade? Ambiguidade, duplo sentido. Que é ambiguidade, duplo sentido. Me permite mais de uma interpretação. Ela saiu da loja de sapato. Peraí, que foi que tá de sapato aqui, ó? Olha a interpretação que eu posso ter aqui, ó. Ela saiu da loja de sapato. Aí o que é que nós temos aqui? Qual é a interpretação possível? É uma loja de calçados, né? É uma loja de calçados. A loja que vende sapatos, que vende calçado, é uma loja de sapatos. Mas eu posso dizer também que ela saiu. Ela saiu de sapato. Quem estava com calçado era ela. Beleza? Quando o enunciado, o contexto, ele possibilitar mais de uma interpretação, ele expressar isso daqui, nós temos a nossa ambiguidade, tá? É aqui que vai a ambiguidade. Imagina lá a estrutura, são diversas aqui, ó. Ele foi à loja. Ele foi à loja. Olha aqui, ó. Hoje é cheio de loja. Ele foi à loja com o. Ele foi à loja com o gerente e falou com seu irmão. Nossa, isso daqui tá que tá. Olha aqui, ó. Ele foi à loja com o gerente e falou com seu irmão. Bem, essa daqui tá bem confusa, né? Tá obscura aqui, ó. Ele foi à loja com o gerente, tá? Ele foi à loja com o gerente. Apareceu uma informação, equipe de apoio aqui.
foi? Equipe de apoio. Aqui ele tá. Enquanto isso, eu leio aqui o comentário. Michael, professor. Então, como é que tá aqui? Então, significa que todas as vezes que tiver classes gramaticais diferentes, tá? Vai ser homonímio. Quando tiver classes iguais, vai ser polissemia. O Micael Fernando colocou. Uma das diferenças, Micael, é justamente isso daqui. A polissemia, em regra, ela vai estar vinculada a uma classe, né? Isso daqui vai ser um substantivo, vai ser um verbo. Quando houver a variação de classe de palavras, aí a gente coloca como homonímia, tá? Beleza? Polissemia, estou observando, dá vários sentidos, mas em regra vai estar vinculada à mesma classe gramatical. É isso que é um bisuzinho aí para você, tá? Voltou? Enquanto eles ajeitam aqui, mais um bisu aqui para você, professor. E no caso das palavras em português que têm o mesmo significado. E a Letícia Lima colocou, professor, e no caso de palavras em português que têm o mesmo significado, como, por exemplo, estresse ou estresse, seria exemplo de sinônimo? Isso daqui é o estrangeirismo, tá? Palavras de origem estrangeira que foram introduzidas aqui na língua são estrangeirismos, tá, Letícia Lima? Boa pergunta aí para você. Voltou aqui, tá? Estamos falando de ambiguidade. Aí tu olha aqui, ó. Ele foi à loja com o gerente e falou com o seu irmão. Olha aqui, ó. Aí tu pode pegar essa estrutura. Falou com o seu irmão. Ele foi à loja com o gerente, tá? Estava acompanhando o gerente, mas falou com o seu irmão. O irmão de quem? Dele ou do gerente? Não é isso daqui? Nota que a frase está mal construída, permite mais de uma interpretação. Nesse caso, nós temos, portanto, a ambiguidade. Tá tranquilo pra gente? Tá de boa? Ei, vamos avançando mais um pouquinho aqui, ó. Pessoal interagindo, não esquece, siga a gente lá. Meu Desafio EAD. Vem avançando aqui com a gente, tá? Vamos avançando aqui de boa. Aí temos uma questãozinha aqui pra gente já começar a brincar. Já um pouquinho aqui de morfologia, um pouquinho aqui de sintaxe aqui, que é para você ficar bem de boa aqui pra gente. O quarto estava em perfeita ordem. O termo grifado se configura num advérbio, pronome, adjetivo, substantivo ou interjeição. Nota que nós estamos falando daqui de classificação morfológica. 5 segundinhos aí para você tentar identificar quem são quem. Advérbio, classe de palavra que vai indicar circunstâncias dentro da língua. Se relaciona ao verbo, se relaciona ao adjetivo e ao próprio advérbio para indicar circunstância. Pronome, classe de palavras que acompanha ou substitui o nome. Teremos diversos pronomes demonstrativos, possessivos, são vários pronomes dentro da língua. Adjetivo, classe de palavras, que qual é a missão dele? Vai o quê? Caracterizar, vai qualificar, vai trazer uma informação a respeito do substantivo, vai se flexionar para concordar com o substantivo. Interjeição, aquela classe de palavras que vai indicar o quê? Sentimentos, emoções, tá? Dentro do nosso contexto. Em regra, ela vai estar acompanhada de pontuação, normalmente pontuação exclamativa. Perfeito? Já deu uma olhada? E coloca aí, coloca no chat aí qual é a alternativa que você marcaria aqui, ó. Qual a alternativa? Confere lá conosco. Aí tu vens aqui, ó. O que é que acontece? Quando eu olho aqui, ó, o quarto estava em perfeita ordem. Toda vez que uma palavra estiver destacada e nós estivermos falando aqui de, lembra, eu estou falando de quê? Morfologia. Se eu estou falando em morfologia, eu tenho que fazer o quê? Análise individual. Individual aqui, ó. O quarto estava em perfeita ordem. Perfeita está se referindo a quê? Está se referindo ao quê? A ordem. Não está apontando para a ordem? Tá. Aí tu vais olhar a seguinte situação. Ordem. Qual é a classificação dessa palavra ordem, tá? Se eu estiver dando nome a alguma coisa, aqui estava como? Em perfeita ordem. Nesse contexto aqui, ó,
eu tenho a ordem, a organização. Aqui nós temos o substantivo, tá? Se eu estiver nomeando alguma coisa, isso daí é a função de substantivo. Classe de palavras que se relaciona ao substantivo para indicar-lhe qualidade, característica e vai flexionar para concordar com o substantivo. Nós estamos falando de quem? Do adjetivo. Ou seja, o nosso gabarito bem aqui, ó, gabarito letra C de coração. Aí, o pessoal participando aí com a gente, olha aqui, ó, Raimundo de Jesus acertou em cheio. Adjetivo, escreveu com todas as letras, parabéns, Raimundo. Alieneu acertou também, Gabriel, Neuma, parabéns, você que está participando e está acertando aí com a gente. Muito bom, segue lá com a gente, vamos continuar a brincadeira. Ei, não desiste. Ei, Silvio, mas eu errei. Beleza, só dá aquela revisadazinha e segue de boa. Vamos lá, é aqui que você vai garantir a sua aprovação. Vamos mais uma? Continua a brincadeira, papai, que tá ficando legalzinho aqui pra gente. Vamos lá, mais uma aqui pra gente. Marque a opção em que há erro na identificação da classe de palavra destacada. Pronto, eu vou facilitar aqui, ó. Quando ele falou aqui, ó, classe de palavra, nós estamos falando de quê? De morfologia. É essa brincadeirinha aqui pra gente. Nós estamos falando de morfologia. Tá aqui, tá? Nós estamos falando de morfologia. Pronto. Aí fica fácil aqui, até porque ele destacou pra gente. Ei, vem embora. Não arrega não pra gente. Júlia é uma executiva sem parâmetro. Lembra lá, a opção em que há erro na identificação. Eu quero a errada, as certas eu vou eliminar. Júlia é uma executiva sem parâmetros. Preposição. E Silvio, até hoje eu não sei identificar o que é uma preposição. Preposição é aquela classe de palavras que ela vai o quê? Conectar os elementos dentro do texto. Aí tu vai gravar aqui pro resto da tua vida. Olha aqui, ó. A, ante, após, a, ante, após, até. A, ante, após, até. Olha aqui, ó. Com, contra, com, contra, desde, ante, após, em, entre, deixa eu colocar bem aqui, ante, após, e aí vai anotando isso daqui, ante, após, de, até, pronto, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perperante, para, perante, para, perperante, por, sem, sob, sobre, trás. Beleza? O que é que tu vais anotar aqui, ó? A, ante, após, de, até, com, contra, desde, em, entre, para, perperante, por, sem, sob, sobre, trás. Quando tu olhares estas estruturas para sempre, tu vai lembrar que essas daqui são as nossas preposições. Preposições que nós chamamos de preposições essenciais. E Silvio, é isso daqui? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pronto, faz logo uma tatuagem aí. Vai na tua testa logo. Me siga para mais dicas de aprovação, tá? Olha aqui, ó. Qual é o bizu? Essa daqui é a relação das preposições essenciais. Se estiver nessa relação, são preposições, tá? Preposições essenciais. Aí ele coloca bem aqui, ó, não tem erro, é só você conferir. Coloca essa listinha lá no seu caderno e vez ou outra você tem que estar consultando. Exemplo aqui, ó. Se você já tivesse essa listinha, o que é que acontece? Ele coloca bem aqui, ó. Júlia é uma executiva sem parâmetros. Aí ele pergunta para você, isso daqui sem é uma preposição? Como é que eu vou saber se é preposição? Basta eu olhar na relação das preposições. Se apareceu na relação das preposições, é lógico que é uma
preposição. Ou seja, aqui tá filé pra gente, aqui tá certo, eu quero a errado. Aí tu vem bem aqui, ó. Letra B, segura um pouquinho na letra B, tu vem na letra C. Em tempos de mudança de era, é preciso estar atento. Substantivo. O que é o substantivo? Classe de palavras que eu dou o nome, que eu nomeio um ser, que eu nomeio alguém, que eu nomeio alguma coisa. Se eu estou nomeando algo, eu sei que é substantivo. Em tempos de mudança de era. O que é era? O que é era? É um período de tempo. Se eu estou nomeando um período de tempo, salvo me engano, uma era é 1000 anos ou 10.000 anos, é um período longo de tempo. Dei nome a alguma coisa. Se eu dei nome a alguma coisa, isso daqui certamente é um substantivo, tá? Filé aqui pra gente, já tirou. Elas estão certas, eu quero a errada. Os homens assistem perplexos à revolução hormonal. Se eu estou trazendo uma característica, uma informação a respeito de algo, olha aqui, ó, nota a seguinte situação: homens é substantivo. Classe de palavras que traz o quê? Uma característica, uma qualidade a respeito do substantivo. Só pode ser o quê? O adjetivo. Aí tu vem aqui, ó, Josk. Por eliminação, eu já sei que é a letra B. Ricardo odeia que lhe digam o que é certo. O que é que acontece bem aqui, ó? Se for artigo, o que é que acontece aqui? O artigo, ele acompanha, olha aqui, ó, ele acompanha, beleza? Ele acompanha quem? Substantivo. Se for artigo, acompanha substantivo. Nota que este quezinho bem aqui, ó, este quezinho, ele é pronome, ele não é substantivo, ele é pronome, tá? O Ricardo odeia que lhe digam, nota a seguinte situação, este ozinho está se relacionando a quê? A verbo, aqui atrás dele nós temos o quê? O verbo, ou seja, por essa indicação, você já perceberia, o artigo ele só acompanha o substantivo. Aqui nós temos verbos, aqui nós temos pronome. Esse indivíduo jamais será artigo, ele não é artigo. E Silvio, quem é que ele é? Ele é pronome também. Quando tu tiveres essa estrutura, deixa eu colocar aqui para você, você já vai brincando aqui com ela. Quando tiveres essa estrutura de o que, tá? Quando tu tiveres essa instrução aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Nós temos o que nós chamamos de locução, tá? Locução pronominal. E se locução pronominal são vários pronomes que funcionam como locução pronominal. Este ozinho é pronome demonstrativo. Silvio, eu não tinha visto daqui, pronome demonstrativo. Ele se equivale a aquilo, tá? Aquilo e suas variações, perfeito? Este quezinho, o nosso quezinho, que está em azul aqui, ó, ele é pronome relativo. Ele é pronome relativo. Se equivale ao próprio que e se equivale a o qual e suas variações. Tá, beleza? É uma locução pronominal aí para ampliar o teu repertório de saber, sobretudo para o nosso Enem, tá? Quando ele coloca aqui, marque a opção em que há erro na identificação da classe de palavra. Gabarito para a gente é a letra B, que ele chama o ozinho de artigo, mas na verdade é um pronome demonstrativo. E já caminhando para o finalzinho da nossa aula, o que é bom dura pouco, né? Aquilo que é bom dura pouco. Então a gente tem mais uma aqui, bem filezinha aqui pra gente, tá? Que é já para dispensar vocês aqui para ficar bem de boa. 5 minutinhos, rapidinho lá de boa. Olha aqui, ó.
Leia atentamente o trecho extraído de Memórias Póstumas de Brás Cubas, abaixo transcrito. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi um berço. Identifica a classificação morfológica. Classificação morfológica é classe de palavras. Aí o que é que acontece aqui? Qual a classe de palavra das estruturas? Nós temos dentro da língua portuguesa aquilo que nós chamamos ordem lógica, ordem direta do nosso enunciado. Tá? Em termos morfológicos, qual é a ordem lógica, gramatical, direta? Se nós tivéssemos artigos, nós seguiríamos essa ordem. Artigo, substantivo, adjetivo, verbo. Essa que é a ordem. Essa que é a ordem, tá? Aqui nesse enunciado, eu vou colocar aqui para você. Nós temos aqui, ó, autor, olha aqui, ó, autor. E nós temos aqui, ó, defunto, duas estruturas aqui, ó. Nota que no segundo enunciado eu inverto essa ordem. Autor e aqui defunto. Inverti a ordem da parada aqui, tá? Aí o que é que acontece aqui, ó? No primeiro caso, autor é substantivo, defunto. A ordem direta vai ser o que aqui, ó? Nós teríamos aqui artigo, se houvesse artigo. Nós teríamos aqui substantivo, tá? Substantivo. Nós teremos aqui adjetivo. Adjetivo, nós teríamos aqui verbo. Essa é a ordem morfológica direta. Aí eu sei que aqui, pela ordem lógica, nós teremos aqui, ó, substantivo, tá? Aqui nós teremos o quê? Adjetivo. Ordem direta, nós temos aqui, ó, substantivo. Nós teremos aqui adjetivo. Perfeito? Nós teremos adjetivo. Sem mais delongas, aí tu fazes a análise. No primeiro caso, o autor é substantivo e defunto é adjetivo. Tá filé aqui pra gente. No segundo caso, defunto é substantivo e autor é adjetivo. Tá filé aqui pra gente. Em ambos os casos, nós temos o quê? Substantivos compostos. Tá errada aqui a estrutura. Os substantivos compostos, eles serão conectados, em regra, por intermédio do hífen, se nós tivermos uma justaposição, ou em outros casos aí nós teremos a aglutinação, mas nesse caso nós temos palavras independentes, não temos substantivos compostos aqui. Ou seja, gabarito aqui pra gente, sem mais delongas, gabarito letra C, bem de boa, bem tranquilo, e a gente vai ficando por aqui com mais uma aulinha de boa. Se você curtiu aí, ó, deixa o seu like e vem-te embora. Não esquece de se inscrever, meu desafio é AD. Aí segue lá o professor Silvio Santos. Já mais uma dica para a galera do Enem, você que está se preparando aí para o concurso, logo, logo nós teremos uma aulinha e já procura na nossa rede social que a gente está fazendo diversas oficinas. Aí você pode se inscrever lá com a gente para ficar mais afiado e garantir a sua aprovação. Muito obrigado por sua atenção, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Pô, não, já vou garantir a minha extra aqui. Estourou o tempo, já estou na minha hora aí.